Suicídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre a beleza e a glória do culto levítico. É a lição de número 2, de 8 de julho de 2018. Uma lição maravilhosíssima, onde nós vamos aprender sobre como cultuar o Senhor, de forma agradável, de forma santa e de forma perfeita, que é o mínimo que Deus exige do culto a Ele, é a perfeição. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu aí no canal Mensagem de Fé e Esperança, você que também tem deixado o seu joinha, o seu like, o seu gostei, também deixado o seu comentário lá na barrinha de comentários. O nosso muito obrigado. Deus continue abençoando você, Deus continue abençoando a sua casa, o seu ministério, de maneira maravilhosa. Você que não se inscreveu ainda, vá lá, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sino para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal Mensagem de Fé e Esperança, para a glória do nome do Senhor. Acabamos de colocar lá uma playlist sobre pregações, pregando com os grandes mestres. São aulas de homilética para quem quer se dedicar ao ministério do ensino, com os grandes mestres da oratória. Ricardo Gondim, Augusto Nicodemos, Russell Shedd, Enéas Tognini, Walter Brunelli, entre outros. Você vai abrir a playlist, você vai acompanhar aí os grandes nomes da oratória, do nosso querido Brasil, ensinando como expor a palavra do Senhor, nosso Deus. Faça-nos uma visita no nosso canal, também comente, deixe a joinha, nos ajude a promover esse canal para a glória e para a honra do nome do Senhor, nosso Deus. Pois bem, a lição do próximo domingo, nós vamos estudar dia 8 de julho, nós vamos falar sobre a beleza e a glória do culto levítico. O nosso textuário diz: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Levíticos capítulo 9, versículo 23. A verdade prática diz: o verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo, nem por sua pompa, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. A glória de Deus não pode faltar. O verdadeiro culto ao Senhor não se impõe pelo ritualismo ou pelo formalismo, não se impõe pela pompa, pela maneira com que as pessoas se vestem, com que as pessoas se falam, mas pela presença do Senhor no culto, pelo quebrantamento de espírito. O salmista já dizia: um coração quebrantado não desprezarás, ó Deus. Um coração quebrantado não desprezarás, ó Deus. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Levítico, capítulo 9, versículos 15 a 24. Nós vamos ler, como sempre, nós fazemos para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas você pode acompanhar toda essa leitura aí no nosso site www.mensagemdefeesperança.com.br. Tudo junto, sem acento e sem cedilha. Visite também o nosso site e leia os nossos comentários, nossos textos. Deus tem uma mensagem especial para o seu coração. Pois bem, o objetivo da nossa lição
né, da lição de número 2, é conscientizar de que o verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. Esse é o objetivo da nossa lição, o foco, né, geral, né, da nossa lição nessa segunda lição, é dizer que o foco do verdadeiro culto não é o ritualismo, né, a fórmula, né, como se conduz o culto, mas o quebrantamento do espírito. Ao terminar o culto, né, ao cultuarmos ao Senhor, o nosso coração deverá estar quebrantado, né, dizendo: Deus falou comigo nesse culto. Esse culto, né, de fato, eu apresentei o meu melhor ao Senhor. Né, aquilo que eu tinha de melhor para apresentar a Deus, eu apresentei hoje. Eu não me furtei, né, de apresentar ao Senhor um culto sincero, um culto verdadeiro, um culto onde eu dei oportunidade ao Senhor para ministrar na minha vida. Esse é o sentido do culto. Né? Se não for para isso, o culto então perde o seu sentido. Na nossa introdução, nós vemos aí que o culto ele não pode ir para o extremo, né, da informalidade, né, profana, e nem para o ritualismo, né, que mata o genuíno e verdadeiro culto. O que é a informalidade profana? É aquele culto sem preparar, né? Aquele culto onde não há preparo. As pessoas oferecem qualquer coisa, cantam desafinado, pessoas chegam lá e não preparou a mensagem para pregar, né? Ninguém está preparado para nada, todo mundo é pego de surpresa. Isso é informalidade profana. Isso profana o bom nome do Senhor. Alguns chegam ao cúmulo do absurdo, dizer: eu não ensaiei, mas é para o Senhor, eu vou cantar. Eu estava despreparado, não sabia que eu ia pregar hoje, mas, né, vamos lá, Deus vai falar conosco. Deus simplesmente não se agrada disso, né? Deus quer que o culto ele seja preparado, né? Deus quer que o nosso culto ele seja pensado, culto com raciocínio, né? Então não pode cair na informalidade profana, né? Dá o que der, nós vamos fazer e vamos ver o que vai ser, o que vai sair, né? Deus não se agrada disso. Outra coisa que Deus não se agrada é o ritualismo, aquele formalismo religioso, né? Onde tudo é muito preparado, né? Tudo está bem preparado, mas falta espaço para a operação do Espírito Santo. Esse culto também não agradará a Deus, certamente. Deus também não ficará satisfeito com esse culto onde tudo foi muito bem preparado, onde tudo foi muito bem ensaiado, onde tudo foi muito bem planejado, mas não há espaço para lágrimas, para quebrantamento, não há espaço, né, para sensibilidade espiritual. As pessoas ouvem o barulho de uma folha, né, caindo no chão. Tal é a reverência, né, tal é a atitude de silêncio na igreja, né, porque as pessoas, né, não dão lugar para um quebrantamento, para o choro, né, para o avivamento, que dizem que o avivamento não é barulho, e dá certo, avivamento não é barulho, mas o avivamento promove a glória de Deus. O avivamento produz a presença de Deus, e ao sentirmos a presença gloriosa do Senhor em nossas vidas, é inevitável que nós manifestemos, né, o nosso louvor ao Senhor. Né? Então essas duas coisas não podem acontecer. Esses dois extremos, informalidade profana, uma informalidade, né, porque as pessoas não se prepararam, não deram o seu melhor,
e também não pode acontecer da formalidade exagerada, né, do ritualismo, né, que mata, né? É o que Paulo fala, a letra mata, mas o que vivifica é o espírito. É a letra da lei, a formalidade da lei, a legalidade, né, a rigorosidade, né, da lei, sem observar o espírito da lei, sem observar, né, que a lei não é simplesmente para proibir A ou B, para proibir uma coisa ou outra, mas para nos ensinar verdades espirituais e nos levar ao encontro do Senhor, nosso Deus. Uma outra coisa aqui na nossa introdução é que sem a glória de Deus, nenhum culto tem validade. Né? Sem a glória de Deus, nenhum culto vale. Nós não podemos dizer, né, fizemos um culto ao Senhor, se esse culto não foi recheado da glória de Deus. Se não tivermos a presença de Deus nesse culto, nós não podemos dizer, né, que fizemos um culto para o Senhor. Fizemos um culto para nós mesmos. Aliás, hoje, as pessoas, né, muitos de nós, ou quase todos nós, ou todos nós, né, estamos cultuando a nós mesmos. Ah, não gostei do culto hoje. Ah, o culto não sei o quê, o culto faltou isso, eu não gostei do culto. Quem tem que gostar do culto é o Senhor, nosso Deus. O culto é apresentado para Deus e não para nós, né? O culto é apresentado para Deus. Tanto o nosso culto individual como o nosso culto coletivo, ele é apresentado para Deus. Ao final, nós deveríamos perguntar ao Senhor: Senhor, o Senhor gostou, né, da nossa apresentação a Ti? Né, nós fizemos o que o Senhor gostaria que fosse feito? Né? O Senhor agradou do nosso culto? E não o contrário. Não saímos dizendo que não agradamos do culto, porque o culto não é para nós. O culto é para o Senhor nosso Deus. Quando nós tivermos essa consciência, nós atrairemos a glória de Deus para o culto, né? Porque, como diz aqui o comentador Claudionor Corrêa de Andrade, nenhum culto sem a glória de Deus tem validade. Nosso primeiro ponto, ele vai falar sobre o culto no Antigo Testamento, né? Primeiro aqui a definição de culto, né? O que é culto, né? O que é culto? O professor Claudionor Corrêa dos Reis, aqui ele define culto como serviço amoroso, voluntário e exclusivo a Deus, né? Serviço amoroso, voluntário e exclusivo a Deus. E eu me lembro, né, do Salmo, né, de número 100, que diz: servir ao Senhor com alegria, né? Servir ao Senhor, prestar um serviço ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com canto. Isso que é culto, servir, né, de forma amorosa. Tudo que fizermos na igreja, tudo que fizermos na casa de Deus, nós vamos fazer com amor. Seja limpar o banco da igreja, né, seja arrumar o som da igreja, seja pregar na igreja, seja servir como diácono, como porteiro, né, seja ministrar a ceia do Senhor, entregar o cálice ao irmão, né, na igreja. Tem que fazer com amor, né, um serviço amoroso, né, seja as pessoas que cozinham na igreja, né, que fazem comida em festividades na igreja, né, servir com amor. E servir de forma voluntária. A gente não precisa de esperar ficar pedindo a gente, né, para fazer as coisas. Nós podemos fazer. É claro que tem coisas que a gente não pode fazer sem ser ordenado, porque senão a gente atropela também as coisas. A gente atropela o culto, a gente atropela a função do outro. Mas tem coisas que não precisa pedir para a gente fazer. Não precisa de pedir para a gente carregar um banco de um lugar para o outro, se todo mundo está carregando e a gente já sabe que precisa tirar os bancos dali e colocar no outro lugar. A gente não precisa de pedir, né, para lavar uma vasilha na igreja, na cozinha da igreja, se a gente sabe que, né, os pratos estão todos sujos. A gente não precisa de pedir para
evangelizar se a gente sabe que a ordem já foi dada, ide por todo mundo e pregai o evangelho? A gente não precisa de pedir, né, para limpar, para varrer. A gente não precisa de pedir, né? Muitas coisas a gente pode fazer, né? Voluntariedade, né? Se apresentar ao Senhor, né? Dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa, né, para o teu reino. Essa é a beleza e a glória do culto, né? Uma das belezas do culto, né, é a voluntariedade. E outro é a exclusividade, um serviço exclusivo para Deus. Né? Acontece que às vezes estamos no culto, mas não estamos exclusivos para Deus. Né? Levamos o celular, o smartphone, e enquanto o culto está acontecendo, a gente está lá olhando as mensagens, né, do Zap, do Facebook, a gente está ali pensando numa coisa e outra, né, que vai acontecer amanhã ou depois, uma coisa que já aconteceu, que não tem nada a ver com o culto. Não estamos dando um culto exclusivo para Deus. É prestar atenção exclusivamente no Senhor, como fez Maria ao assentar aos pés de Jesus. Marta, né, distraída com muitas coisas, mas Maria assentada aos pés de Cristo, né, para ouvir atentamente tudo que o Mestre, né, tinha a lhe falar. Isso é serviço exclusivo a Deus. Né, aqui nós temos nosso segundo item, aqui do primeiro ponto, né, na era patriarcal. Na era patriarcal, né, referindo aos patriarcas, né, como que os patriarcas eles cultuavam o Senhor. Abraão, Isaac e Jacó também construíram altares, né, para adorar o Senhor. Né, mexe, vira, ou vira e mexe, como diz o ditado. Nós encontramos, né, no Antigo Testamento, principalmente no livro de Gênesis, altares sendo construídos. Ora por Abraão, horas, né, por Jacó, né, horas, né, por Isaac, altares de louvor ao Senhor. Né, e edificou ali um altar e adorou ao Senhor que lhe apareceu. Essa expressão, e edificou ali um altar, nós encontramos em Gênesis, no capítulo 12, o versículo 7. Né, e tendo Abraão, né, saído daquele lugar, moveu a sua tenda para o oriente, né, de Betel, e edificou ali um altar ao Senhor. E edificou ali um altar ao Senhor. Exclusividade, adoração exclusiva, um altar ao Senhor nosso Deus. Os patriarcas, eles mostraram, né, que é possível fazer um culto genuíno ao Senhor, né, adorando ao Senhor. Mais tarde nós temos aí o período de Moisés. Né? Deus, através de Moisés, lhe entregou entregou ao seu povo a lei e instruções para que seu povo passasse da informalidade a uma etapa mais teológica. Então, quando Deus dá a lei no Monte Sinai, né, Deus estava, na verdade, né, pedindo ao povo, ou exigindo do povo de Israel, um aperfeiçoamento do culto. Um culto que já era agradável a Deus. Um culto que já chegava às suas narinas como cheiro suave. Deus agora pede algumas coisas a mais no culto. Né? E o culto passa da informalidade, né, para a formalidade. Agora, o culto na época de Moisés, ele é um culto metódico, onde tudo é bem preparado. As pessoas, né, os sacerdotes, no caso, eles têm que preparar especiarias aromáticas, né, para colocar no incensário, para oferecer ao Senhor. Né? Tem todo um aparato no culto, né, levítico, né, no tempo, né, de Moisés, né, no tempo em que Deus entrega a lei para Moisés. Agora o culto é mais teológico, né, ou seja, a teologia do culto ela é mais pensada, ela é mais refletida,
né? Como que nós estamos fazendo para agradar a Deus? E tudo era recheado de simbolismo, né? Tudo tinha significados, né? Uma lâmina, né, de ouro na testa, né, do sumo sacerdote, dizendo santidade ao Senhor, né? No peito do sacerdote, do sumo sacerdote, né, 12 pedras, né, 12 pedras, né, cada uma, né, com as suas respectivas cores, né, simbolizando as 12 tribos de Israel. Né, nos ombros, né, no ombro esquerdo, 6 pedras, no ombro direito, 6 pedras, simbolizando também as 12 tribos de Israel, 6 de cada lado, né, dizendo que o culto, né, ao Senhor deveria pensar o povo, né, o sumo sacerdote deveria carregar o povo de Deus, tanto no peito, né, no coração, como também nos ombros, carregar o povo, né, não sentindo o peso do povo apenas, mas sentindo amor pelo povo, né? Tudo era bem pensado, tudo era bem refletido, as roupas, as vestes sacerdotais, né? Tudo tinha um significado teológico, né? Tudo tinha um significado espiritual, né? Tudo que ocorria, né? Tanto no pátio, né, do tabernáculo, como no lugar santo, como no Santo do Santo, tudo tinha significados espirituais. Depois nós temos o culto, né, no tempo de Davi e de Salomão. Agora no tempo de Davi e no tempo de Salomão, o culto ele não é apenas mais, né, teológico, né? No tempo de Abraão era informal. No tempo de Moisés ele passa da informalidade, né, para ser um culto mais teológico. Aqui, além de ser um culto mais teológico, algumas coisas são acrescentadas. Porque Davi era músico, né? Davi tinha a arte da música. Enquanto no campo, apacentando as ovelhas, ele tocava a sua harpa e cantava louvores ao Senhor. Então, ele acrescenta, né, no culto a música ao Senhor, a celebração, né, com música, o que foi aproveitado também no tempo de Salomão. E isso agradou muito ao Senhor. Observa-se que, né, quando Salomão ele concluiu o templo, a Bíblia diz que a glória invadiu o templo, né, de uma forma maravilhosa, que nem o sacerdote não podia ficar em pé na presença do Senhor. Né, ninguém podia entrar, outros povos, outros irmãos não podiam entrar. E o sacerdote que podia entrar não podia ficar em pé na presença do Senhor. De tanta glória, né, que foi recebida, né, foi descida, né, no templo de Salomão. Devido a toda essa preparação litúrgica e com quebrantamento de espírito, um culto verdadeiro ao Senhor nosso Deus. Davi começa esse culto mais agitado, por assim dizer, né, com celebrações, com louvores. Né, Salomão, né, continua e agradou muito ao Senhor nosso Deus o culto prestado por Davi e o culto prestado por Salomão. Depois nós temos o culto, também ainda nesse quarto item aí, o culto prestado por Ezequias. O rei Ezequias, ele também fala que ele celebrou a Páscoa ao Senhor. O culto que havia sido começado, né, com Davi e Salomão, né, daquele modelo, né, de celebração, de música, o rei Ezequias, ele também faz esse culto e, além disso, ele celebra a Páscoa ao Senhor. No quinto e último item desse tópico, nós vamos falar aí após o cativeiro babilônico. No período, né, do cativeiro babilônico, né, de 586 até 536, né, aproximadamente, né, foram os 70 anos que o povo de Israel, o povo de Judá, melhor, né, ficaram no cativeiro babilônico. Nesse tempo, os louvores cessaram, né, o culto cessou. Nós ficamos sabendo disso através do Salmo de número 137,
né, que a Bíblia diz que junto aos salgueiros que há no meio delas, né, ou seja, no meio do rio da Babilônia, junto ao rio da Babilônia, né, junto aos salgueiros que há no meio da margem do rio da Babilônia, penduramos as nossas harpas, lamentamos e choramos. Ou seja, não cultuavam mais o Senhor, né? Ao retornar para a terra de Judá, o Esdras, o sumo sacerdote, ele reaviva o culto ao Senhor, né? Ele restabelece o culto ao Senhor. Ele levanta o altar ao Senhor, né? E novamente o culto volta a funcionar. Só volta a funcionar o culto após o cativeiro babilônico, com a iniciativa de Esdras e com o apoio, né, do governador de Jerusalém, né, Neemias. É nesse instante que a Bíblia diz que o povo chorou, né, muito. O povo se alegrou na presença do Senhor. Diz a Bíblia que Neemias, ou Esdras, fez um altar de madeira e um caixote de madeira. E de cima daquele caixote ele lê a lei para o povo. E o povo estava atento, ouvindo a lei, né, desde ao amanhecer até o meio-dia. Estava ali atento à lei. E a Bíblia diz que ao ler a lei aos ouvidos do povo, Esdras fazia com que eles entendessem, né, a palavra de Deus. E houve grande emoção. O povo começou a chorar, a ponto de Neemias dizer: não chore, pessoal, esse dia é o dia do Senhor, né? A alegria do Senhor é a nossa força, né? Deus restaurou, né? Deus curou o povo através do culto celebrado através do sumo sacerdote Esdras. No nosso segundo ponto, nós vamos falar aí sobre elementos do culto levítico, né? Quais os elementos, quais os componentes do culto, né, oferecido ao Senhor, né, pelos levitas. Primeiro aí nós temos o sacrifício, que era os sacrifícios de animais. Havia pelo menos 5 tipos de sacrifícios, né, diferentes de ofertas. A oferta de manjares, a oferta, né, de oblação, a oferta pelos pecados, a oferta de comunhão, né? São 5 tipos, você vai ler lá no livro de Levítico, né, logo nos primeiros capítulos, né, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, você vai ver ali os tipos de sacrifício, de ofertas, né, que era oferecido no altar, né, do Senhor. O sacrifício, oferta de animais como bode, carneiro, novilho, pombas, e também oferta, né, de grãos, né, da cevada, né, enfim, que era feita a oferta de manjares. O culto era recheado, né, de sacrifício. Lembrar que o nosso culto hoje, o nosso sacrifício, não é um sacrifício palpável. O sacrifício que nós levamos no culto não é um animal, um touro, um carneiro, um novilho. Não, o nosso sacrifício é um sacrifício santo, né? Deve ser um sacrifício santo, perfeito e agradável ao Senhor, que é o culto racional ao Senhor. É um sacrifício de louvor, né? E não sacrifícios materiais. Depois nós temos aí os cânticos, né? Também fazia parte, né, do culto, né? É claro, logo no início, né, quando o culto levítico começou a ser iniciado, não havia cântico. O cântico, como nós vimos mais atrás, no primeiro ponto, né, foi introduzido, né, por Davi, né, que teve sequência com Salomão, né, com o rei Ezequias, enfim, com os reis, né, bondosos, né, de Judá. Depois nós temos um outro elemento aí, que é a exposição da palavra, a leitura da lei, a exposição da lei. Os sacerdotes eram professores da lei, mestres da lei. Eles tinham a obrigação de ensinar a lei, né, para o povo,
né, de Israel. Logo após Salomão dirigir-se ao povo, fazendo uma síntese da história sagrada até aquele instante, ele mostra a clara intervenção de Deus em cada etapa da existência de Israel. Esses elementos do culto aqui, né, como você está observando, o nosso comentador, Claudionor Correia de Andrade, ele está ele está se orientando, né, pelo culto da consagração, né, do Templo de Salomão, né, onde havia sacrifício, já tinha, né, os cânticos, né, a exposição da palavra, que desde o início já tinha, né, sempre houve a exposição da palavra. O sumo sacerdote, né, como os sacerdotes, eles tinham a obrigação de ensinar a lei, né, para o povo. Eles eram os mestres da lei, os professores da lei, né, o que equivale hoje aos nossos ensinadores, né? Um Claudionor Correia de Andrade, por exemplo, um Antônio Gilberto, um Douglas Batista, que nós aprendemos na lição, né, na série de lições passada, né, sobre os valores cristãos. Os sacerdotes, né, eram esse tipo de pessoa, os mestres da lei, aqueles que ensinavam o povo de Deus a lei do Senhor. Oração, né, também não podia faltar no culto, né, oração. Né, tanto é que aqui, nesse momento de consagração do Templo de Jerusalém, Salomão, ele ora ao Senhor dizendo: ah, Senhor, quando o teu povo pecar e o Senhor mandar praga, né, sobre nós, né, quando o teu povo pecar e tal, tem misericórdia de nós. E quando nós orarmos, né, se o seu povo que clama pelo seu nome se humilhar e orar e buscar sua face e se converter dos seus maus caminhos, tem misericórdia de nós, né? Deus responde dizendo que se o povo clamasse e orasse, Deus ia fazer exatamente, né, como Salomão estava pedindo. Então você vê, né, o capítulo 2 Reis, capítulo 7, os versículos 14 e 15, você vai ver que Deus está respondendo essas orações aqui, né, feita no capítulo 6, versículos 32 e 33. Né, quando Salomão ora pedindo ao Senhor que afugente os inimigos, né, que dê livramento ao seu povo. Também o culto levítico, ele era um culto onde tinha a leitura da palavra. É claro, se tinha a exposição da palavra, tinha que ter a leitura da palavra, né, também. E nós lembramos novamente, né, do tempo de Esdras, quando ele lê, né, o livro da lei perante o povo, e o povo restabelece o espírito, recobre o espírito e adora ao Senhor, né, de fato. E a bênção, né, que era a bênção araônica. Nós encontramos lá no livro de Números, capítulo 6, versículos 22 a 26, né, fala aos filhos de Arão, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor faça resplandecer o seu rosto, né, sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Levíticos, Números, capítulo 6, versículos 22 a 26. Né? Essa era a bênção, né, digamos assim, a bênção apostólica hoje. Né? A bênção, né, final, é que a cada culto era ministrado, a cada final de culto era ministrado essa bênção ao povo de Israel. Por fim, no nosso terceiro ponto, nós vamos falar aí sobre, né, finalidades ou objetivos, né, do culto levítico. O primeiro grande objetivo: adorar o único e verdadeiro Deus. O povo de Israel era um povo monoteísta, um povo que tinha um só Deus. Por isso nós vemos lá o Shema, né, no capítulo 6, versículo 4 de Deuteronômio, né, que era dito, né, diariamente: ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor.
né? No Egito o povo tinha muitos deuses, o povo egípcio tinha muitos deuses, os povos de Canaã também tinham muitos deuses, mas o povo de Deus tem apenas um Deus, e esse Deus é o seu único Senhor. Então o culto levítico era para dar essa orientação, né, de que o povo de Israel deveria adorar um único Deus, fazer um culto monoteísta, né? Deus não divide a sua glória com ninguém, né? Um culto que seja dividido, esse culto não agrada a Deus. Nosso culto tem que ser unicamente ao Senhor. Segundo, reafirmar as antigas alianças. No culto levítico, os filhos de Israel professavam as alianças, né? A aliança de Deus feita com Abraão, Isaac e Jacó, a aliança de Deus feita com Davi, né? De que não apagaria a lâmpada da casa de Davi, são alianças que Deus fez com o povo de Israel ao longo, né, do tempo do Antigo Testamento. O culto levítico, né, deveria reafirmar essa aliança, relembrar que aquele povo era o povo da promessa. Como é bom a gente adorar a Deus, né, cultuar o Senhor. Quando nós cultuamos ao Senhor, nós lembramos das promessas de Deus, né, da aliança de Deus, né, para com a nossa vida. Aqui no terceiro item nós temos aí professar o credo divino. Qual que era o credo divino? O que nós acabamos de citar aqui, né, Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Era o chamado Shema, né, que era a base, né, de toda a vida de Israel. Esse entendimento de que Deus é o único Senhor, que não há Deus fora dele, né? E por fim, nós temos aí aguardar o Messias, né? O culto de Israel tinha essa intenção, né, de reafirmar a esperança messiânica. E daí nós temos vários salmos, né, como o Salmo de número 22, né, que é um salmo messiânico, né, o Salmo de número 16, o Salmo de número 110, né, que reafirmam que o Messias viria. E quando esse Messias chegasse, ele libertaria o povo de Israel, né, de toda a opressão, né, de todo o sofrimento que eles tivessem passado ao longo da sua vida. Né? Aguardar a esperança messiânica. Salmos messiânicos nós encontramos ao longo, né, do Novo Testamento, em vários lugares no Novo Testamento, né, salmos messiânicos, né, que haviam sido proferidos lá no Antigo Testamento, né, no culto, né, levítico. Esses salmos, né, eles davam ao povo de Israel a segurança, né, de que eles poderiam acreditar, né, que o Messias viria, que o Messias iria chegar. Passasse o tempo que passasse, mas o Messias iria chegar. E o Messias, né, seria da linhagem de Davi, o Messias seria descendente de Abraão, o Messias, né, seria, né, da linhagem de Judá, né? Tudo isso, os cânticos apontavam exatamente para as profecias bíblicas. E esses cânticos, ou esses textos, salmos messiânicos, eles eram lidos constantemente nas sinagogas para reafirmar a vinda do Messias. Pois bem, nós chegamos ao final da nossa lição, da nossa segunda lição. Espero que Deus tenha abençoado a sua vida através desse conteúdo. Compartilhe com seus amigos, né? Também, né, comente, também deixe o seu joinha, né? Vamos promover junto o reino de Deus para a glória do Senhor nosso Deus. Até um próximo encontro, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.